diante dos últimos acontecimentos, no caso mais específico ali naquela boate gay lá em Orlando, eu decidi mandar um recado para os gays. Como pastor evangélico batista, eu quero dizer a vocês, nós não somos homofóbicos. Isso tem que ficar claro. Nada, absolutamente nada justifica aquela chacina que ocorreu lá em Orlando. E como crentes no Senhor Jesus, jamais apoiaríamos tamanha maldade. Cremos que o amor de Deus é disponível a todos os homens, como diz a palavra de Deus. Por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Cremos também que aqueles que morrem na prática desse vergonhoso pecado estão condenados à morte eterna. Não sabeis, diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, herdarão o reino dos céus. Mesmo sabendo que o que reina nesse mundo é o politicamente correto, e talvez seria uma mensagem mais aceita por quase 100% do mundo, jamais nos curvaremos ou deixaremos de pronunciar a verdade. Sabemos perfeitamente que o mundo bate duramente contra a mensagem da palavra de Deus, mas jamais deixaremos de apontar o pecado, porque um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus para o julgamento final. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz, então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o Evangelho Mateus que diz isso. O crente verdadeiro ama os gays. A única diferença é que nós não amamos o seu pecado. Falo especificamente aos gays, mas poderia falar aos idólatras, aos adúlteros, aos imorais, aos ladrões. Nós amamos todos eles, mas não as suas práticas. Jamais apoiaremos, por exemplo, os radicais islâmicos. Jamais nos alegraremos ouvindo tudo o que ocorreu lá em Orlando. Entendo que qualquer que seja a nossa manifestação contra os gays é ligado às nossas convicções doutrinárias e o nosso comprometimento com o nosso Deus, denunciando o pecado para que todos encontrem o caminho da salvação que é em Cristo Jesus. Nós, os crentes do Senhor Jesus, já recebemos tantos e tantos ataques e até nos chamamos de homofóbicos. E nunca reagimos com violência, pois essa reação seria incompatível com a nossa conduta e com a nossa fé. Numa das últimas paradas gays, a senhora Viviane Belloboni apareceu na cruz como sendo crucificada e noutra segurando a Bíblia como dizer retrocesso. Não atacamos ninguém, não vamos atacar pedra nessa senhora. Ela é digna da misericórdia de Deus pelo seu comportamento. Seria interessante que essa senhora, realizando esse assinte contra os crentes, contra a palavra de Deus, que fizesse também com Alá, que fizesse também com o Alcorão, mas ela não vai fazer, porque vai se acovarda diante daqueles que realizaram essa chacina e poderia fazer o mesmo com ela. E eu gostaria que vocês tivessem a mesma coragem que vocês têm de nos atacar, de fazer o que vocês fazem nas paradas gays, botando uma mulher no lugar de Cristo ali na cruz, pegando a Bíblia e dizendo que tudo isso é retrocesso, que fizesse o mesmo com eles. Por que vocês não fazem? Eles atacam vocês muito mais do que nós. Nós atacamos com amor. Eles atacam com ódio, eles assassinam. Então vocês saem do armário com uma liberdade, com uma coragem fantástica para nos atacar. E quando contra eles, os radicais muçulmanos, vocês voltam correndo
para o armário com medo deles. Se vocês têm convicções dos seus comportamentos e toda essa coragem, o façam também para os muçulmanos, contra os muçulmanos radicais. Vocês não fazem. Vocês são intolerantes com os nossos posicionamentos, mas se esconde daqueles que vocês agem sem amor, que agem contra vocês sem amor, e acaba até fazendo o que fizeram lá em Orlando e em outras oportunidades. Portanto, eu quero que vocês saibam, principalmente nós, os batistas, não somos homofóbicos. Nós sabemos que todos vocês, se arrependerem de seus pecados, vocês são dignos de alcançar a graça de Deus. Mas não façam, não julguem os crentes como sendo homofóbicos. Nós não somos. Jesus não foi homofóbico quando ele se encontrou com a mulher adúltera. Ele olhou para ela e disse: vai e não peques mais. Jesus enfrentou situações com pessoas que eram indignas do reino de Deus. Mas essa indignidade do reino de Deus desaparece quando a pessoa se arrepende, confessa o seu pecado e recebe do Senhor Jesus Cristo o amor, a vida eterna. Portanto, que seja esse exemplo ocorrido lá em Orlando um alerta para você que é gay. Tomar muito cuidado. Olha o que diz a palavra de Deus. E não nos julguem homofóbicos. Nós somos fiéis àquilo que diz a palavra de Deus e denunciamos o pecado. Esse é o nosso compromisso com Deus, esta é a nossa convicção. E que Deus abençoe vocês no sentido de trazê-los para bem perto dele, porque Jesus ama todos, desde que confessem seus pecados, se arrependam e entregam a sua vida a ele. Que Deus os abençoe.